Olá, seja muito bem-vindo ao Pod Sales, o podcast oficial do método Accelerate Forward. Nessa série de podcasts, nós receberemos aqui pessoas com conceitos, métodos eficazes e já comprovados desse ponto tão importante dentro de uma empresa, que é vendas. Hoje está aqui comigo o Felipe Bazzi, que é um empreendedor multinegócios. E também o Gabriel Sampaio, que é fundador da Desco Language. Ok, bom pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Pod Sales. É um prazer muito grande conduzir todo esse dia que nós teremos aqui de conversa e temas muito abertos e relacionados a vendas, ok? Bom, eu gostaria de começar perguntando para vocês uma pergunta pessoal. O que significa vendas para cada um de vocês? Bom, primeiramente, muito prazer estar aqui. É uma honra para mim começar esse projeto aqui, tá dando início junto com vocês. Vendas para mim é a força principal de uma empresa. É o que faz a empresa andar, é o que faz a empresa se movimentar. E falando em vendas para mim, propriamente dito, vendas é para aquele cara que quer mudar de vida. Para um vendedor, ele tem que entender que vendas é o que pode mudar ele de vida, levar ele de patamar, levar ele para um outro ambiente. Então, o vendedor ele tem que acreditar que ele só depende dele para mudar de vida. E vendas é esse caminho, é essa ferramenta. Isso é vendas para mim. Muito bom, Felipe, bem interessante. O Felipe é um cara que vive vendas no seu dia a dia. Então é muito legal ouvir de você o que significa esse termo tão pequeno, mas que nós vemos que tem um significado muito grande. Muito bom. E para você, Gabriel? Bom, muito prazer, pessoal, estar aqui com vocês nessa tarde. Espero contribuir juntamente com o Felipe, com o Vitor Teles, para que vocês tenham esse conteúdo de qualidade, que a gente explore esse assunto tão importante que é vendas. Bom, vendas, pessoalmente para mim, é a principal alavanca de crescimento para qualquer empresa e também para o ser humano, como o Felipe comentou. Vendas é transformador e uma pessoa que entende e aplica muito bem as vendas, com certeza tem possibilidade de crescimento muito alta. E vendas é técnica, vendas é lógica, vendas é processo, e uma vez que você entende, que você aplica, que você replica, com certeza você pode produzir bons resultados. Então, basicamente, essa é a definição de vendas, na minha opinião. Muito legal entender aí para vocês qual é o significado de vendas. Particularmente, quando a gente fala de vendas, sempre pensamos, ou normalmente pensamos em uma empresa, né? Algo que está sendo comercializado. No entanto, para mim, vendas ele tem um espectro até muito maior, né? Se a gente pensar no nosso dia a dia, né? Mesmo aquele que não é um empreendedor ou que ainda não está no processo de vendas em uma empresa, quando a gente vai fazer uma entrevista, nós estamos nos vendendo para aquela posição, nos vendendo para aquela empresa. Até mesmo nós três aqui somos casados, então quando conhecemos as nossas esposas, né, ou começamos ali a conversar, nós também nos vendemos, né, dentro de um processo ali que foi trazendo diversas situações e que chegou ali a um match, né, como é o linguajar de hoje em dia. E quando a gente fala em vendas, basicamente é a mesma coisa, né, é a gente entender a necessidade daqueles que estão ali dispostos a comprar, seja o nosso produto, serviço ou nós mesmos, né? Mas de que forma a gente consegue juntar tudo isso, né? E apresentar de uma maneira que atenda ali ao que o outro, ao nosso cliente está esperando, né? E quando a gente fala de uma empresa, para mim, vendas, não que as outras áreas não sejam importantes, né? Mas a área de vendas é a essencial, né? É muito difícil uma empresa fechar por excesso de vendas. É muito difícil, não estou dizendo que é impossível, mas é muito difícil. Normalmente é o oposto, né? É a falta de vendas que acaba colocando aí as empresas em dificuldade. Legal, muito interessante. E aí, pegando um pouco dessa experiência, eu acho que é isso que nós ali estamos interessados, né? Tanto eu quanto os nossos espectadores ali, sedentos por saber um pouco do dia a dia de vocês, né? E aí, dentro dessa experiência, quais são os principais desafios que vocês acabam aí enfrentando ou que vocês enxergam que os vendedores, né, em campo enfrentam? Gabriel, vou começar pelo Gabriel agora. Bom, vendas é um desafio constante
E o principal deles é encontrar pessoas dispostas a entender o que é vendas e aplicar isso na íntegra, no dia a dia. Então, é muito difícil você encontrar pessoas, né, que estão dispostas a aprender, porque muitas delas estão com crenças limitantes de que vendas é dom, de que vendas é só para quem tem uma certa aptidão e habilidade, né? E romper com esse tipo de pensamento que é muito permeado, né, principalmente pela massa, pela sociedade, que acaba criando esse estereótipo, é muito desafiador. Então, o primeiro passo, acho que a maior dificuldade inicial é encontrar as pessoas dispostas a aprender de fato o que é venda, né, replicar isso e mostrar para elas o que é vendas na prática. Então, esse é o maior desafio, assim, na minha opinião, e o que a gente enfrenta no dia a dia. Depois é conseguir formar essas pessoas, mostrar para essas pessoas, através de um processo lógico e técnico, o que é vendas na prática. Né? E provar para essas pessoas que aplicando essa venda e essa técnica na prática, elas podem produzir resultados. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre o perfil, sobre maiores desafios de vendas, mas eu acredito que o principal é romper com essa cultura e essa visão, essa crença limitante que as pessoas já criaram dos vendedores. Então, esse é o desafio inicial, assim, na minha visão. Muito bom, muito bom. Eu vou pegar até a deixa aqui do Gabriel e diria que é ainda mais, né, romper com esse estereótipo criado pela sociedade sobre o que é vender de verdade, né? Não é simplesmente pegar o dinheiro de alguém ou aquele cara chato, né, que fica te perturbando ali enquanto não te vende, ou o cara te vence pelo cansaço, ou o cara pega seu dinheiro, ele vem ali para te sugar as energias e de alguma maneira pegar seu dinheiro, né? Acho que tirar esse estereótipo, vencer com esse estereótipo, que às vezes muitos vendedores até acreditam que ele tem que se especializar em ser chato ou se especializar em falar muito. Eu acho que romper com essa imagem é um dos, digamos que, desafios iniciais do vendedor. E para mim, ele precisa começar a se conscientizar que o verdadeiro vendedor é aquele que serve pessoas resolvendo o problema delas. Então, o vendedor, ele está, independente do ambiente onde ele estiver ali, ele vai estar resolvendo problemas da sociedade, problemas de pessoas. Ele vai estar ali solucionando algo para alguém. E, em troca disso, como recompensa, ele recebe dinheiro por isso. Então, romper com esse estereótipo que ele mesmo, essa imagem que ele mesmo tem do vendedor. Acho que é um desafio muito grande. E você sabe que hoje, desses pontos que vocês trouxeram, me veio uma coisa que é até curioso, né? Normalmente, a pessoa que quer comprar, que é o futuro cliente, vamos entender assim, porque o cliente é aquele que já comprou, certo? Aquele futuro cliente, ele está disposto a comprar, não é? Então, a gente falar de desafio de vendas é até meio esquisito, né? Se alguém está disposto a comprar e outro está disposto a vender, por que tanta dificuldade? E eu vejo que aí também tem um outro estereótipo que nós poderíamos considerar, que é o do próprio vendedor em relação ao cliente, né? Eu vejo que muitas vezes o vendedor, ele acha que o cliente não quer comprar. Tá certo que quando a gente considera um processo de vendas, o cliente ele está disposto a comprar, mas não necessariamente de mim ou da minha empresa. Então, eu acabo concorrendo com outros vendedores. Mas quando a gente está ali numa tratativa, tem esse estereótipo, né, do vendedor em relação, do comprador ou do cliente em relação ao vendedor, mas também muitas vezes tem o contrário, né? O vendedor muitas vezes coloca ali, ou supõe algumas coisas e já coloca como alguns obstáculos para ele vencer, sem necessariamente o cliente ter trazido isso para ele. Bom, começamos agora, né? E esses desafios aí já são bem interessantes. Já falamos que é um desafio constante, já falamos da necessidade da capacitação, algumas pinceladas leves e logo nós entraremos aí um pouco mais a fundo em alguns temas, né? Como vocês dois trouxeram a questão dos desafios muito relacionados a tirar estereótipo, a vencer alguma barreira. Na opinião de vocês, qual é o... Eu sei que isso é bem difícil de responder, mas eu vou colocar mesmo assim. Qual é o perfil ideal de um vendedor? Porque com isso e pela proposta do nosso Pod Sales, né, se vocês respondessem, a gente já podia encerrar, né? Porque daí cada um segue e se transforma naquele vendedor ideal. Mas tragam aí alguns pontos para a gente começar, tanto eu quanto os nossos espectadores, começarem aí a pensar e se encaixar em todo esse processo. Eu diria que um perfil de um vendedor é de um cara ambicioso. Aquele cara que ele acredita
que ele pode mudar de vida. Mas a ambição não é uma coisa ruim, Felipe? É muito pejorativo, né? As pessoas entendem de forma errada, né? Exato. Por isso eu provoquei. Ambição e ganância, né? É. Ganância é aquele cara que quer passar por cima de qualquer pessoa, ele é disposto a passar por cima de todo mundo para poder conquistar algo. Ambicioso não. Esse cara tem uma meta e ele acredita que ele só depende dele para chegar até aquele lugar. Então, eu acho que o vendedor, acima de tudo, tem que ser ambicioso. O cara ambicioso, ele se dispõe a correr riscos, ele se dispõe a receber nãos. Então, ele não, digamos que não vai desanimar através de alguns nãos que ele receba, porque se é um cara ambicioso e ele está determinado a chegar em algum lugar, ele acredita que as vendas é uma ferramenta para ele chegar lá, ele não vai desanimar através dos primeiros nãos, porque vendas é feito de nãos, né? Então, através dos não, a gente vai ganhando mais experiência, maturidade, e assim a gente vai se desenvolvendo um pouco mais, né? Então, o vendedor que não é ambicioso, ele não vai muito longe, ele vai desanimar muito rapidamente e vai desistir. Então, ambição é importante para um vendedor. Muito interessante. Muito bom, Felipe. Na minha visão, tem uma competência muito importante para um vendedor de alta performance, um vendedor que vai obter bons resultados, que é a capacidade de entender a técnica por trás das vendas, porque, como a gente comentou aqui, vendas é técnica. Então, se você não estiver disposto a aprender a técnica por trás dessa habilidade de vendas, muito provável que você não vai produzir bons resultados. Então, além dessa ambição, que é muito importante, que é o principal combustível de um vendedor, ele precisa entender que existe uma técnica por trás e que ele precisa aplicar essa técnica se ele quiser produzir bons resultados. Em adicional a isso, ele precisa ter uma boa gestão emocional também, porque foi basicamente o que o Felipe falou. Vendas é feito muito mais de nãos do que sim. Então, se você não tiver uma boa gestão das suas emoções e entender que, na prática, tudo é uma estatística de conversão, que você precisa mapear muito bem isso, né, e entender que você vai receber muito mais não, é muito provável que você vai sucumbir aos primeiros nãos e que, muito provável, você não vai produzir bons resultados. Então, a capacidade de atribuir a você a técnica e aplicar, e a gestão emocional, com certeza faz toda a diferença num bom perfil de vendedor. Ideal. Interessante. Eu captei algumas coisas aí, alguns pontos principais das falas de vocês dois, mas eu gostaria, daqui a pouco eu comento sobre esses pontos, mas eu gostaria de usar uma frase que o Gabriel trouxe para fazer uma complementação da minha pergunta, né? O que é um vendedor de alta performance? Porque isso a gente ouve muito falar. E aqui vocês trouxeram em relação a resultados, o Gabriel trouxe mais, e o Felipe já trouxe mais. Ele começou de uma maneira muito interessante, trouxe um comportamento, ou até mesmo um valor, né, de uma pessoa, né, que é a ambição. Como que a gente junta tudo isso e fala, olha, esse é o vendedor de alta performance? Só para dar uma direcionada na resposta de vocês. Para mim, o vendedor de alta performance é aquele cara que não só sabe aplicar o processo de venda de uma forma organizada, sabendo que tem que ter os conhecimentos necessários, mas é aquele cara extremamente motivado a chegar em algum lugar. Então, a motivação alinhada com um processo muito bem definido de vendas. Eu acho que isso, quando se junta, o cara fica imparável. E ali uma bomba atômica. É impressionante como ninguém consegue parar esse cara. Interessante. O vendedor de alta performance, ele tem um objetivo claro e ele sabe onde ele quer chegar. E para ele chegar, ele entende que ele tem que ter essas atribuições, né? Que é a ambição, a capacidade técnica e a gestão das emoções. Então, para mim, um vendedor de alta performance, ele tem todos esses atributos e ele aplica esses atributos ao resultado que ele quer produzir. Então, ele sabe que para ele chegar no ponto X, ele precisa de todas essas habilidades e ele vai atribuir essas habilidades até ele chegar nesse ponto. E ele não vai simplesmente desistir, né? Tem muito vendedor bom que tinha um excelente perfil, mas que desistiu no meio da jornada porque enfrentou os desafios que a venda entrega, né, hoje pro vendedor. Então, o vendedor de alta performance, ele tem essas atribuições e ele sabe onde ele quer chegar. Com base nisso, ele produz bons resultados e é acima da média, né? Então, o vendedor de alta performance, ele está acima da média. Então, basicamente é isso. Posso completar algo? Claro. Eu tava falando. Eu vejo hoje muito vendedor mimado e mal preparado, achando que ele precisa receber do cliente o sim a qualquer custo, né? E ele não está disposto a passar ali por alguns momentos ali constrangedores ou, de repente, fracassar em alguns momentos, perder algumas vendas. E o cara, por conta disso, ele acaba não tendo a performance ideal e não alcançando ali os objetivos dele, né? Porque o cara foi mimado, de repente, pela sociedade, ou até pela faculdade hoje em si, e não entendeu realmente que vendas, ele é
assim, desafiador nesse ponto, ele vai te amadurecendo. E quanto mais maduro, mais você desenvolve, mais você cresce. Então é um processo. Ó, que interessante, vocês viram que nós não estamos aqui para brincar, né? Alguns minutos do Pod Sales e o Felipe já solta essa bomba polêmica aí, vendedor mimado. Vendedor mimado, gostei, achei interessante e fica a dica aí para quem está nos assistindo, se autoavaliar e entender como que você está trabalhando essas questões socioemocionais, sua inteligência emocional. Falamos de como receber o não e como ter uma tenacidade aí para suplantar isso. Eu conheço uma teoria, né, que auxilia dentro desse processo de vendas, que fala que o não é uma oportunidade. Olha que interessante, né? Concordo. Porque quando o cliente fala não, ele abre para que você busque mais informações, investigue mais em relação ao que vai atendê-lo e fazer com que esse não vire sim, né? Ou entender melhor como atender às necessidades do cliente. Então, bem interessante, gostei bastante desses pontos. E em relação, quando a gente fala de vendedor, né? E eu falo de uma maneira muito tranquila esse termo vendedor, porque eu me considero vendedor e de maneira bem... Como eu conheço vocês, né, eu sei que vocês também gostam de ser tratados como vendedores. Para nós é uma honra ser chamado de vendedor. Mas vocês enxergam que na sociedade também funciona assim? Ou é só com esse nosso grupo aqui que sente esse orgulho de ser chamado de vendedor? Como que vocês veem isso? Eu adoro esse tema porque no início, eu lembro que eu trabalhei... Tem uma história na rua, vendendo produtos de diversas maneiras, né? Mas em um determinado momento da minha vida, eu entrei numa empresa para ser vendedor dessa empresa. E chegando lá, me deram o nome de consultor de vendas. E aí eu perguntei, era novo ainda, não entendi muito bem o que é isso. O que é isso, consultor de vendas? Mas não, é vendedor, mas é uma forma mais bonita de explicar e tal. E eu falei, mas então sou vendedor, né? Porque realmente existe um preconceito com a palavra vendedor. O cara se acha inferior aos outros. Inclusive uma fala muito comum das pessoas ele tá desempregado, tá? Enquanto isso ele tá fazendo um bico vendendo alguma coisa ali. Ele tá vendendo ali para alguém. Vende alguma coisa aí, pelo menos para você não ficar parado, né? Porque se tem essa imagem de que vender é para quem não deu certo, de que vendedor é aquele cara que ele fracassou e para que ele não fique parado ali, ele vai vender alguma coisa. Então, essa imagem realmente ela acompanha muitos vendedores e aí esse cara, por não se valorizar, por acreditar que ele está ali de forma temporária, às vezes o cara continua e faz isso a vida inteira, mas não achando que ele é um cara importante, ou que a profissão dele é algo que pode fazer ele mudar de vida por completo. Por isso que eu defendo muito essa tecla aqui. O vendedor, se ele entender que ele está vendendo soluções de problemas de pessoas, ele começa a perceber que vendas é uma ferramenta para ele mudar de vida. Então, mudar a vida de pessoas e mudar a vida dele através dos negócios, através das vendas. Show. Na prática, o que basicamente a sociedade faz é criar, né, essas crenças limitantes, né, de que o vendedor é uma atividade de última categoria. Existem alguns mitos, como, por exemplo, vendedor bom vende qualquer coisa, que vendas é para quem tem dom, que produto bom se vende sozinho. Existem várias crenças limitantes que a sociedade constrói em função, enfim, da cultura, em função do que as pessoas vendem em relação aos vendedores, mas eu acredito que é muito pelo contrário. Os vendedores bons, vendedores que produzem bons resultados, eles não vendem qualquer coisa, eles são seletivos, eles escolhem o que eles vão vender porque eles entendem a técnica, eles aplicam a técnica, eles sabem que não é dom porque vendas é replicável. Se a pessoa estiver disposta a aprender, ela produz resultados, ela aprende, ela vai para um próximo nível. Então, essas crenças que as pessoas, que a sociedade constrói em relação aos vendedores, acaba tornando realmente um preconceito, né? Um preconceito das pessoas em relação aos vendedores. Mas na prática é totalmente o contrário. O vendedor é o principal elemento para produzir bons resultados para uma companhia. Não é à toa hoje que as maiores remunerações dentro das companhias é para um vendedor. É para um cara que aplica e realmente tem boa capacidade de vendas. Então, é totalmente o contrário do que a sociedade desenha em relação a eles. Eu até complementando, eu vi esses dias um exemplo muito legal. O vendedor dentro de um teatro, de um espetáculo ali, é como se fosse o ator principal. Todo o cenário é feito, todo mundo
que vem antes ali, o pessoal da iluminação, tá, do backstage, o pessoal da produção, eles vêm, organizam tudo, o cara que abre ali o espetáculo, tudo, mas todo mundo quer esperar, tá esperando ver o ator principal se manifestar ali. E para mim, toda a empresa, a parte de finanças, toda a parte contábil, a parte de marketing, publicidade que atrai o público, tudo mais, leads e tal, eles desenvolvem todo aquele planejamento, a parte logística, para que o vendedor venha e consiga convencer pessoas de que ele precisa daquela solução, daquele produto, daquele serviço. Então, realmente eu vejo o vendedor dessa maneira mesmo hoje, como um ator principal de uma empresa ou da sua própria história. E aí, olhando dessa maneira, realmente eu começo a ter orgulho de falar, eu sou um vendedor. E é claro que hoje, depois de sucesso, depois de case de sucesso que nós já vivemos, você se vê como um vendedor de sucesso, todo mundo já vê hoje isso, né? Hoje eu falo com as pessoas, falo, Felipe, me dá uma dica para poder aprender a vender mais, como você consegue fazer o que você faz. Mas no início não, no início de forma ignorante, pessoas te olham, te julgam, como alguém que quer pegar o dinheiro dos outros e tal. Então isso tem que mudar na nossa sociedade. Não, bem interessante, eu concordo plenamente com esses pontos que vocês trouxeram, né? E é interessante porque, na minha perspectiva, eu enxergo totalmente o oposto, né? Porque tem muitos negócios que, se não fosse alguém com a cabeça de vendedor ou com a cabeça de empreendedor, aquele negócio jamais se tornaria um sucesso. Eu sei que é um tema bem polêmico para nós, para os espectadores, mas quando a gente pega o próprio filme, e porque eu não acompanhei a história detalhada no dia a dia, do próprio McDonald's, né? Se a gente for analisar, Tim Croc, alguma coisa assim, né? O nome do cara que olhou para aquilo, e ele olhou e pensou em algo escalável. E depois veio uma outra pessoa e trouxe para ele, peraí, o seu negócio não é ganhar X% de um hambúrguer que é vendido a 15 centavos, o seu negócio... Então, assim, tudo isso para mim são mentalidades de vendedores, de pessoas que olham para algo e vendem, muitas vezes, aquela mesma coisa de uma maneira diferente ou conseguem gerar, agregar valor para quem está comprando em algo que alguém trabalhou a vida inteira e não conseguiu fazer com que aquilo... Claro, eu sei que tudo está relacionado ao propósito. Quando a gente pega esse exemplo do McDonald's mesmo, lá os irmãos McDonald's tinham outro propósito de servir bem, de atender bem, né? Mas aí só contrapondo esse ponto aí em relação à imagem que tem e como pessoas, outros, né? Mark Zuckerberg, por exemplo, ele pegou uma ideia que era para uma universidade e transformou em algo. Então, e inventores, né? Muitas vezes a gente ouve, fulano, não vem nenhum aqui na minha cabeça agora, mas o fulano inventou ou criou uma teoria, mas quem ganhou dinheiro, quem fez isso se multiplicar no mundo foi outra pessoa. E a gente ouve muito, né? Esse cara que fez aquilo ser realmente uma revolução, aí ele roubou a ideia. Né? Muitas vezes assim, roubou a ideia. Então é esse contraponto, né? Que a sociedade muitas vezes, mesmo quando alguém consegue pegar algo e transcender, ele roubou a ideia, ou ele pegou a ideia do outro. E isso faz parte, né, da venda. O Felipe trouxe um ponto bem interessante, né? A gente costuma falar, a área de vendas é a área mais importante da empresa. Mas é que ela é a que representa a empresa frente ao cliente. Né? Esse é o grande ponto. Sem a venda, né, até uma frase de um amigo nada acontece até que algo não seja vendido. Né? Então a gente precisa vender para existir a empresa. E esse ponto do vendedor e da importância, da relevância dele dentro do empreendedorismo em si é isso. É como pegar o que a empresa tem de bom e levar para o cliente certo e fazer com que ele enxergue aqueles pontos como de valor para ele. Porque é esse o grande ponto, a grande diferença do preço e do valor. Né? Quanto que o cliente está disposto a pagar por tudo isso. Mas olha, bem interessante. Gostei aqui de todos esses pontos e dessa imagem que nós aqui estamos e junto com os nossos espectadores dispostos a mudar, né? A levar de uma maneira simples, como vocês estão vendo aqui, né? Franca, colocar mesmo o dedo nessas feridas e depois, claro, trazer como que nós vamos ajudar as pessoas a dar a guinada, vamos chamar assim. Falamos bastante do perfil de vendas, vocês trouxeram pontos, falaram do vendedor de alta performance e tudo mais. Mas aí, vocês acreditam que o vendedor, ele nasce pronto?
Vocês acham que tem gente que nasce para venda e tem gente que esquece, nunca vai nascer para venda? Eu sei que eu estou fazendo um combo aqui de perguntas, né? Mas é que tudo está bem conectado. E como vocês enxergam a questão de capacitação, né? Vocês falaram de métodos, de processos, como que isso influencia e vem na vida do vendedor, né? No dia a dia do vendedor? Essa eu vou deixar pro Gabriel aí, que Começa, ele é o cara. Tá, bom. Contrapondo, né, um dos mitos que você falou, que vendas é dom, a gente comentou aqui que literalmente não é. Né? Vendas é um processo, é lógico e é necessário que as pessoas aprendam, que as pessoas executam isso no dia a dia. Então, a pessoa não vai nascer vendedor. Ela vai desenvolver essa competência, essa habilidade e ela vai transformar a vida dela ou transformar o resultado de onde ela trabalha ou na própria empresa que ela trabalha eventualmente porque ela dominou essa capacidade de vender. Então, eu enxergo que vendas é um processo, e esse processo ele precisa estar muito bem organizado, muito bem estruturado. Desde a atração dos clientes, do primeiro contato ali, até o processo de conclusão e fechamento de vendas. Então, é interessante, é super relevante que o vendedor ele entenda que existe uma lógica por trás de um processo de vendas. Não é natural, não é casual, as vendas não simplesmente acontecem. O produto não se vende sozinho. É muito importante entender que existe uma lógica, existe um caminho a ser premiado e você precisa premiar esse caminho, né, de forma lógica, de forma objetiva, entendendo que através daquele processo a gente consegue ter resultados. Então, resultados em vendas não é casual. Nada vai acontecer naturalmente. É um processo e esse processo bem aplicado vai permitir que a gente tenha bons resultados em vendas e transforma aí o nosso futuro, a nossa empresa, enfim. Então, acho que isso é muito importante deixar bem claro. E para complementar, né, eu acredito muito que esse é um processo cultural brasileiro. As pessoas empreendem ou vendem por necessidade. Né? Aquele cara que talvez migrou de cidade, veio para um grande centro e talvez ali perdido, sem uma profissão específica, o cara começou a vender. E aí começou a se dar bem com vendas. Então, sem muito conhecimento, sem muito estudo, o cara continuou. Então, veio isso reverberando assim dentro de décadas. E você vê hoje vendedores acreditarem nitidamente, que é simplesmente ter coragem de pegar um produto e sair falando sobre ele o tempo todo. Então, esse conjunto de técnicas mesmo, esse ciclo, realmente que nós temos que seguir desde a abordagem até ser um bom ouvinte, né, que é uma capacidade do vendedor de ouvir melhor o cliente, de sentir a necessidade dele para depois solucionar isso com um produto ou um serviço. Isso não foi cultural. Então, eu vejo muitos vendedores... O primeiro mito, acho que a gente tem que quebrar assim, de início, é de que o vendedor não é aquele cara que fala muito, aquele cara que só sabe falar. Eu acho que a capacidade dele de aprender e de ouvir tem que ser muito maior. Né? É por isso que a gente fala aqui que Deus nos deu dois ouvidos e uma boca, né, para a gente poder ouvir mais. Sim. E falar um pouco menos, e aí mudar um pouco essa cultura que é brasileira, não tem jeito. E é interessante você comentar isso, Felipe, porque a maior parte das empresas e pessoas que não produzem resultado, eles sempre vão atribuir a isso porque eles não tiveram a capacidade de aplicar o processo de vendas. Então, muitos deles acabaram não produzindo resultado, a empresa acabou quebrando, ou ele acabou não tendo resultado, ele desistiu e falou que vendas não é para ele. Mas por quê? Porque ele não entendeu que existe todo um processo que permeia o caminho das vendas até concluir. Não é natural. Então, é importante quebrar essas crenças limitantes, porque se a pessoa entende que é um processo, ela aplica isso na prática, entende também que existem as estatísticas de conversão, que existe um número específico para ela atingir aquele resultado, aí ela vai desistir rapidamente, não vai produzir resultado nenhum. Então, as vendas ela é muito importante dentro de uma organização, dentro de qualquer processo, de qualquer empresa, qualquer ser humano, porque é as vendas que vai permitir o crescimento. E todos esses mitos que a sociedade constrói é porque a própria sociedade, as próprias pessoas não entenderam isso, se tornaram vítimas, né? E por não produzir resultados, acham que naturalmente vendas não é para elas. Então é muito importante ter essa visão. A visão de que existe uma lógica, existe um processo, e que se você aplicar esse processo de forma consistente, não desistir, né? Entender que existe um campo de batalha bem árduo, você não vai produzir resultados. Então isso é muito importante deixar bem claro para a nossa audiência. Interessante. Outro dia eu vi uma postagem do Felipe, que estava escrito: mostre-me um vendedor que estudou tanto quanto um médico e eu te mostrarei um milionário ou alguém que atingiu os seus propósitos, né? Vocês acreditam que é possível pegar qualquer pessoa
e com uma boa capacitação transformá-la num vendedor de alta performance? Sem dúvida. Eu estou extremamente convencido disso. Depois de passar por anos vendendo, comecei por necessidade mesmo, fui me aprimorando. E eu percebi que quanto mais eu estudava, e detalhe, eu vim de uma realidade muito simples, né? Periferia de São Paulo, tudo, sem qualquer conhecimento, escola pública, tudo. Fui me desenvolvendo, fui percebendo que quanto mais eu me desenvolvia e quanto mais consciente eu praticava as vendas de forma organizada, maior era o meu resultado. Então eu realmente acredito fielmente assim que o cara ele só precisa no mínimo de conhecimento, educação mesmo, sabe, sobre vendas, começar a falar mais sobre, porque tem vendedores que nem sequer falam muito bem sobre o processo de vendas. Ele sabe como convencer alguém de comprar algo, mas ele não entende muito bem sobre o processo de vendas, sobre o processo de você encontrar soluções ali para uma pessoa especificamente. Eu acho que isso tem que ser mais falado mesmo e conscientizar o cara que ele precisa estudar um pouco mais. Deixa eu só pegar um ponto disso que o Felipe comentou para ter um entendimento melhor, tanto eu quanto os nossos espectadores. Quando você fala do processo de venda, é o processo que o vendedor cria para ele vender, ou você fala o processo de venda que uma empresa tem como um processo? O processo de vendas numa empresa, na verdade, fala sobre modelo de vendas, né? Perfeito. Como você chama de modelo de venda, o que está na empresa. Quando você fala processo, é aquilo que nós, como vendedores, criamos para vender aquilo que nós estamos oferecendo. Não criamos, isso? Mas como que a gente transmite isso, né? Perfeito. Porque existe, de fato, uma organização, desde você receber o cliente, ou de você, se caso for de forma física, como eu passei por muitas vezes, de você sorrir quando vê o cliente, você fazer aquela primeira abordagem receptiva para quebrar ali alguns bloqueios do cliente e fazer com que ele sinta à vontade perto de você, saber ouvi-lo, e aí identificar as necessidades, começar a apresentar as qualidades dos seus produtos, ali já recebendo algumas objeções de cara do seu cliente, entendendo que isso é um processo e um funil, que o preço precisa ser apresentado no momento certo, da maneira correta. Perfeito. E aí você trazer valor para esse processo bem organizado, sendo feito de forma consciente, isso não só pessoalmente mesmo, mas pode ser via telefone ou através de um e-commerce, algo digital. Se você fizer esse funil de uma forma muito bem organizada, quando chegar no momento ali do match, né, de fechar a venda, as objeções foram todas quebradas, de forma organizadas. Então você não precisa ficar brigando com o cliente para ele fechar com você. Ele realmente vai querer fechar, vai encontrar ali realmente a solução dos problemas dele. Isso é muito importante. Aliás, só um adendo aqui. Quando eu fiz marketing na faculdade, sou formado em marketing, para quem não sabe, e eu fiz marketing num período há 12 anos atrás, 10, 12 anos atrás, quando não era tão comum ainda se falar em marketing digital, tudo mais já existia, mas ainda estava tudo muito no começo ainda, né? E eu percebia na época que existia uma grande demanda de educação de vendas já naquela época. E hoje eu vejo que ainda existe uma demanda latente de vendedores que precisam ser treinados, porque se fala sobre marketing, se fala sobre publicidade, sabe? Se fala sobre uma série de assuntos, mas não se fala especificamente sobre treinamento de vendedores, sobre como o vendedor precisa ser treinado e capacitado. Se ele é um cara mais importante da empresa, se ele, talvez como autônomo ali, entende que essa é a principal função dele, que é captar novos clientes para trazer recursos para sua casa, para mudar de vida, ele precisa se conscientizar, que ele precisa estudar. E isso realmente é um ponto que a gente tem que tocar aqui para conscientizar esses vendedores que talvez ele não está dando certo, ou o negócio dele não está dando certo por falta de conhecimento. É isso. Legal. Perfeito. E, bom, respondendo a pergunta do Victor, vendas é técnica, então isso é replicável, você pode aprender. O cara pode se tornar do zero um vendedor de alta performance. Eu tenho exemplos dentro da minha empresa mesmo, de uma pessoa super retraída, né? A gente já quebra aquele primeiro mito de que vendas é para quem fala bem, né? Ele é uma pessoa super retraída, não é uma pessoa desinibida, mas ele aprendeu que existe uma técnica por trás. E ele produz bons resultados. Então, qualquer pessoa que esteja disposta a aprender, disposta a colocar em prática, essa pessoa ela pode se tornar um vendedor de alta performance. Na verdade, a gente espera que essa pessoa se torne um vendedor de alta performance, porque a gente dedica bastante energia no processo de formação dela. Então, uma das etapas que a gente constrói dentro da nossa empresa, por exemplo, é a etapa de rapport, uma etapa de conexão com o potencial cliente. A gente sempre mapeia, né, a necessidade desse potencial cliente, a gente entende se ele está no momento ideal de compra e a gente apresenta a solução.
Mas para isso a gente tem uma série de habilidades e competências que o vendedor precisa desenvolver. E a gente desenvolve isso para a pessoa mais retraída até a pessoa mais comunicativa. Então, se você tem um perfil mais retraído, não se preocupe. Vendas é para você também. Desde que você queira transformar a sua vida e ter bons resultados, você pode aprender. Tá? Então a gente já quebra esse mito e prova que vendas é para todos que estão dispostos e querem mudar de vida e querem ter bons resultados. E dentro disso que vocês comentaram, né, acho que um ponto bem interessante. Às vezes quando a gente fala a técnica de venda, capacitar o vendedor, os nossos espectadores podem pensar, mas não é aquele negócio chato do vendedor que tem um script e vai chegar. E aí eu sempre conecto, né? E dentro da minha carreira eu tive uma boa carga aí na área educacional, inclusive da parte de vendas mesmo, né? Fazendo uma analogia entre aprender algo, e aí vamos só conectar aqui, aprender uma técnica de vendas, aprender um processo de vendas e aprender a dirigir. Não sei se vocês se lembram, né? Nossos espectadores também, voltar lá quando você sentou na primeira vez ali dentro de um carro para dirigir. Quando a gente olhava outras pessoas dirigindo, parecia fácil. Quando a gente sentou ali para começar a dirigir, nós identificamos, né, que nós não sabíamos. Então, antes de sentar, nós não sabíamos que nós não sabíamos dirigir. A gente até pensava que sabia. Quando sentou e começou, a gente passou a saber que nós não sabíamos. Olha que interessante. Perfeito. E aí nós começamos, né? Técnica daqui, vai lá, muda a marcha, a rotação do motor. Hoje muito carro automático, mas o retrovisor, a direita, as leis de trânsito. E aí nós começamos a, né? Chegou num ponto que nós passamos a saber dirigir, certo? E se identificar. E aí nós passamos a saber que nós sabíamos. Eu tanto sei dirigir, como eu sei que eu sei. Aquilo é consciente. A gente saía de casa, peraí, eu tenho que ir lá, eu vou parar num lugar porque eu não sei fazer baliza, então eu vou no shopping onde a vaga é mais fácil de estacionar. Então ainda causava um certo estresse. Hoje, se a gente fizer uma análise aí do nosso caminho até aqui, de onde nós saímos até chegar aqui, a gente não lembra mais quantas vezes mudou a marcha, quantas vezes olhou no retrovisor, se tem que olhar no retrovisor para sair, não tem, porque a gente passou só para eu não me perder agora que a lógica é difícil, a não saber que eu sei. Olha que interessante, né? Por quê? Porque aquilo se tornou tanto do dia a dia e a gente faz de maneira tão natural... Vira automático, né? Vira praticamente automático. Praticamente automático. E eu acho que essa é a grande questão de um bom vendedor que consegue estudar, ir se desenvolvendo, porque nós falamos lá que um dos desafios, o Gabriel comentou isso, falou, o desafio é constante. Por quê? Porque as coisas mudam. As pessoas mudam, os modelos de negócio mudam. Então, como que eu vou me adaptando? Mas, principalmente, como que eu pego o que eu aprendi e aplico no meu dia a dia para que aquilo seja natural. Porque também não é tão legal, e aí eu me coloco como comprador, né, como cliente, quando a gente pega um vendedor de uma empresa que tem aquele método muito bem engessado, e a pessoa, né, o vendedor ou a vendedora, eles seguem aquele script, né, um negócio meio... Então, para mim é muito disso, né, como aprender e colocar aquilo em prática no dia a dia, de modo a chegar no ponto de não saber mais que você sabe. Aquilo já foi introjetado em nós como vendedores para poder trazer no dia a dia. Eu acho que esse é um ponto bem legal. Muito legal. Inclusive, Vitor, você ter comentado isso, muitas empresas, muitos processos de vendas hoje são extremamente engessados. As pessoas basicamente seguem um script. E se sair alguma coisa daquele script, essa pessoa não sabe nem o que fazer. Então, se a gente comparar com o carro, que foi o exemplo que o Vitor trouxe, quando você entra no carro, você precisa conhecer ele, você precisa sentir ele. Né? Tem carro que tem uma embreagem maior, embreagem menor. Você precisa entender e sentir aquele carro para você começar a dirigir, começar a ter a sua experiência com aquele carro. No ambiente das vendas é a mesma coisa. Se a gente ficar engessado só no script, não entender que vendas é um conceito, né, que a gente precisa aplicar esse conceito de acordo com o perfil do meu cliente, talvez você nem vai chegar no processo de conversão. Então, vendas, a gente parte do princípio que é conceito. A gente precisa entender o conceito por trás da venda, entender, obviamente, o produto, o serviço que você está vendendo e aplicar isso, e não engessar apenas a um script.
porque isso limita a capacidade cognitiva do ser humano, a capacidade de argumentação, e você se torna escravo daquele script. E a gente vê vários exemplos disso, várias empresas que ligam diariamente, que a gente praticamente está falando com um robô. Então é muito interessante entender que vendas é conceito, né? E você precisa aplicar isso e fugir só do script. Eu gostei muito desse, só para fechar esse tema, eu gostei muito desse exemplo, essa analogia que você deu, porque eu fiquei pensando, né? Além de tudo que o Gabriel falou, nós temos que entender também as leis de trânsito, né? O que é permitido, o que não é permitido, o que é ético, o que não é ético, né? Exato. Qual farol que você... Poxa, qual momento ali que você tem que atravessar ou não? Sabe, tem um farol, tem um amarelo ali, puxa, melhor parar. Ou aquele local que não tem farol e você precisa pensar, puxa, eu vou atravessar, como que eu vou atravessar? Vou olhar primeiro, vou dar uma reduzida. E no processo de vendas, eu vejo muito isso. O cara entender e ter o feeling para conhecer, através de estudos, o comportamento do consumidor. Saber como o cara se comporta. Porque nós temos compradores o tempo todo aí na rua. Eu olho para as pessoas, eu vejo potenciais compradores o tempo todo. Sim. Então, se eu não entender que precisa ter toda uma ética, eu preciso entender esse comportamento desse cara, não posso abordar o cara de qualquer jeito, eu não posso sair pegando o cara no meio da rua da maneira que eu quiser e sair vendendo qualquer coisa para ele, né? É até uma frase de um amigo também que eu gosto muito de falar sobre. As pessoas gostam muito de comprar, mas elas detestam que as coisas sejam vendidas para elas, né? Então, se conseguir ter esse equilíbrio ali de não sair vendendo, mas sair solucionando problemas, entendendo esse comportamento desse cara que ama comprar. Os brasileiros são apaixonados por comprar, gente. Realmente, se você enxerga isso, se você, vendedor, enxerga isso, você vai ter muito sucesso em vendas. Vou pegar esse ponto, né, que você trouxe, e eu gostaria de começar a falar um pouco sobre mitos de vendas, mitos em relação ao vendedor. Nós já pincelamos aqui alguns, mas eu gostaria de trazer alguns exemplos aí. Mas você falou de pegar uma pessoa na rua e já ver um potencial comprador e sair. Vocês acreditam naquele mito que diz que eu só consigo vender aquilo que eu compro? Cuidado com a resposta, porque eu tenho uma contra-pergunta aí nesse e-mail. Vocês acreditam? Não, ó, você esquece, você só vende aquilo que você compra. Eu acho que Como que funciona isso? Eu acho que quando você não compra o produto, dificilmente você vai falar com paixão sobre aquilo. Você precisa acreditar demais no produto. Ou no serviço. Quando você acredita no que você está vendendo, quando você compra aquilo que você está vendendo, você consegue transmitir de uma outra maneira, porque aquilo solucionou um problema na sua vida. Aquilo te ajudou a sair do ponto A e ir para o ponto B. Então você consegue oferecer de uma outra maneira. Não como alguém que quer pegar o dinheiro do outro, mas como alguém que quer ajudar a solucionar um problema do outro. Então você precisa, sim, comprar o produto primeiro, comprar o serviço primeiro, para depois vendê-lo. Se você não compra, nem tenta, você não vai vender. Perfeito. É extremamente importante isso que vocês comentaram, porque literalmente se a pessoa não enxerga, né, o benefício de adquirir aquele produto ou serviço, a forma que ela apresenta isso para as outras pessoas vai ser tão mascarada que as outras pessoas percebem, porque em vendas todos os sentidos são percebidos. Então, ninguém é besta, tá, gente? A pessoa que está do outro lado, ela sente se você está querendo enrolar ela sente quando você está criando algum argumento, só para no final da conversa você fazer a venda. Então, como todos os sentidos é percebidos, se você apresenta uma coisa que você não acredita, é óbvio que você não vai produzir o resultado que você deseja. Então, a premissa número 1 é acreditar e é dominar aquele produto e aquele serviço que você está apresentando. Porque se você não dominar, a pessoa que está do outro lado, ela vai perceber, porque todos os sentidos são percebidos e você vai perder a oportunidade de concluir aquela venda. Então é extremamente importante. Domine, conheça e aplique bem. Por que eu comentei que a resposta é delicada a essa pergunta, né? Porque quando a gente fala de venda, a gente também fala que o que nós, né? O que eu como vendedor penso, acredito, suponho, entendo, pouco importa no processo de venda. Eu tenho que focar nas necessidades e no que... Esse eu acho que é um ponto, né? Eu vou conectar com o que vocês falaram, que eu também concordo com isso. E outro ponto é assim, e quando aquilo que eu vendo é algo que eu não uso? Exemplo, alguém que vende máquinas para embalar alimento, mas eu nunca comprei isso. Como que eu... Ou eu vou trabalhar numa loja da Porsche.
ou numa loja da Ferrari, mas não tenho como comprar. Então, como que eu vou me conectar? Eu entendo que esse comprar não necessariamente ou efetivamente é ter um negócio para mim, mas é comprar a ideia, comprar os benefícios, comprar o que... E o Felipe fala muito bem disso, né? Eu gosto bastante. Comprar a solução do problema, a solução da dor daquele meu cliente pode ser sanada por aquilo que eu estou oferecendo, né? E por que eu coloquei ali como uma pitadinha e como um mito, né? Porque a frase dita meio que solta, parece que assim, poxa, então se eu não compro aquilo que eu vendo paçoca, mas eu sou alérgico a amendoim, como... Não, é como que eu consigo entender, o comprar é no sentido de estar convencido, né? Que aquilo que eu estou oferecendo pode solucionar a dor de alguém. Muito bom. Basicamente é isso. Por isso que eu comecei falando de mito e já meio com uma pegadinha aqui para nós, tá? Bom, mas vamos falar um pouco mais aí desses mitos, né? Que outros vocês poderiam trazer? E tanto positivos quanto mais pejorativos, vamos dizer assim, né? Em relação a vendedores, em relação a vendas. Eu vou citar um que... A gente já comentou sobre alguns mitos aqui já, mas eu vou comentar sobre um mito que é muito, muito frequente, né? As pessoas acreditam, isso para mim é um dos maiores mitos, que produto bom se vende sozinho. Esse é bom. Isso, para mim, olha, tem que ser... Esse é um mito legal. Porque eu tô cansado de ver pessoas, empreendedores, que o cara tem um produto excelente, um serviço com muita excelência. Então ele acredita que é tão bom que ele não precisa vender aquilo. Então ele coloca um preço e aí ele oferece de uma determinada maneira, até negligente, acreditando que aquilo, por ser muito bom, acredita que não tem concorrência. Ele acredita que ninguém consegue ter o mesmo que ele tem, com o preço que ele tem, porque é muito bom. Mas por não saber oferecer, por negligenciar aquilo, já vi cara quebrar com produtos excelentes. Então o produto ele pode ser muito bom, mas se você não souber vender e não tiver a capacidade de oferecer da maneira correta aquilo, apresentar da forma certa aquilo, você não vai ter sucesso em vendas. Então é um mito que tem que ser quebrado aqui. Produto bom não se vende sozinho. Muito legal. Muito bom, Felipe. Cara, um outro mito muito comum entre as pessoas é que vendedor bom, ele vende qualquer coisa. A gente chegou até a comentar sobre isso, mas na essência, um vendedor bom, um vendedor de alta performance, ele é uma pessoa seletiva porque ele entende o valor que ele tem. Ele entende que ele sabe aplicar a técnica, ele tem todas as competências que a gente comentou sobre vendas e por isso ele vai decidir o que ele vai vender e o resultado que ele vai ter a partir daquelas vendas. Então, o vendedor bom não vende qualquer coisa, coca no deserto, tem todos esses mitos aí que a galera utiliza. Mas na prática, vendedor bom não vende qualquer coisa. Vendedor bom, ele é seletivo, ele sabe o valor e a importância que ele tem para ele mesmo, para os resultados dele e para uma determinada companhia que eventualmente ele trabalhe. Então é muito interessante quebrar esse mito e dizer para você que se você é um vendedor de alta performance, você não vai literalmente vender qualquer coisa. Você vai escolher e você vai produzir bons resultados porque você acredita na sua capacidade. Então, olha, bem interessante. Dois mitos aí, onde eu sempre considero, né, qual é o impacto que um mito desse pode causar, né? Vocês deram exemplos aqui, né? O Felipe, poxa, uma empresa pode quebrar, achando... Ou até mesmo o potencial daquilo que está sendo vendido, que é bom e que, vamos dizer assim, até vende alguma coisa sozinho, poderia ser muito maior quando colocado na mão de alguém que sabe vender, né? Esse é um ponto bem legal. E o que o Gabriel trouxe, né? Peraí, você é vendedor? Sim. Então, tó essa coca vai vender lá no deserto. Não, peraí. Né? Tó esse sorvete vai vender lá no Alasca. Não é bem assim que as coisas funcionam. Perfeito. Legal, bem interessante esses mitos aí esses comentários que vocês trouxeram em relação aos mitos. Tem um que sempre fica na minha cabeça, que é aquele vendedor bom é aquele que fala muito. Né? E isso é muito comum, né? Ele fala tão bem, ele seria um ótimo vendedor. Como que vocês enxergam isso, né? E quanto isso ajuda ou atrapalha dentro de um processo de vendas? Hoje eu aprendo até ao contrário, né? Que para vender tem que falar menos, né? Então eu cresci ouvindo isso, ele fala muito, isso aí é bom vendedor. Mas na realidade não. Hoje eu percebi que quanto mais eu falo dentro de um processo de vendas, mais eu espanto o cliente. Como o Gabriel bem disse, né? Nas vendas
todos os sentidos são percebidos. Então o cara percebe que se eu tô falando demais, pô, ele tá desesperado demais, ele tá ansioso demais, então tem coisa errada aí o cara já se bloqueia. Então eu acredito hoje que o vendedor bom é aquele cara que ele enxerga bem o comportamento do outro, ele entende bem ali o sentimento do outro e ele traz soluções aprendendo a ouvir mais o cliente. Eu acho que é isso. Eu acho que o ponto principal dele falar é mais na hora de fazer perguntas, né? Exato. Como saber fazer bem as perguntas, se posicionar e responder de maneira sucinta e objetiva. Né? Perfeito. Legal. Perfeito. Muito bom. Na prática, o vendedor ele é um perguntador profissional. Legal, gostei dessa. Basicamente é isso. A comunicação ela é importante, faz diferença, sim. É muito bom você saber se comunicar bem, você conseguir conversar bem, utilizar as palavras corretas de forma coerente. Mas foi o que o Felipe falou. Vendas é muito mais sobre ouvir o teu cliente. Na verdade, as pessoas precisam ser ouvidas. Né? Existe um estudo da psicologia que as pessoas não são ouvidas no dia a dia e se ela encontrar uma oportunidade de ser ouvida e essa oportunidade for você, é sucesso para você. Você pode converter muito mais e ter muito mais resultado. Então, a comunicação ela é importante. É muito interessante você aplicar ela no processo de vendas, mas aprenda a ouvir muito mais que você vai ter muito mais resultados. E para fechar só essa questão, eu tenho uma frase comigo que eu carrego há muito tempo, que a resposta que você tem depende da pergunta que você faz. Então, como é importante saber perguntar, né? Ser um perguntador profissional ali. Então, a resposta que você obtém depende da pergunta que você faz. Isso é muito importante. Muito bom. Muito bom, muito bom. Que conversa legal nós tivemos aqui hoje, né? Mas precisamos encerrar, né? Porque Pod Sales, ele tem que ter o começo, o meio, que foi toda essa nossa discussão, mas temos que deixar um pouco de assunto para a segunda edição. E na segunda edição nós falaremos bastante sobre técnicas de venda. De vendas, né? Entraremos um pouquinho mais a fundo aí nesses pontos que nós falamos da capacitação, do desenvolvimento. Mas para encerrar, gostaria aí de algumas palavras e a despedida de cada um de vocês. Tocando num ponto, mais uma pergunta pessoal. Para vocês, qual é a importância de um vendedor? Eu comecei perguntando o que é vendas e finalizo perguntando da importância do vendedor. E aí também a despedida, suas palavras finais. Olha, para mim é fundamental, né? O vendedor para uma corporação ou para uma empresa hoje, ela é fundamental. É como se fosse para mim o combustível de um carro. O carro sem combustível, ele não vai para lugar nenhum. E uma empresa sem um vendedor, sem vendas, ela não existe. Ela vai falir, ela vai quebrar. Porque sem vendas, não tem um cliente. Se não tem um cliente, não tem como eu atender bem um cliente, não tem como eu desenvolver os outros processos, né, de uma empresa. Então, vendas é, para mim, o principal, o ator principal ali do espetáculo. Legal. Muito bom. Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês nessa primeira edição do Pod Sales. E o que eu posso dizer para vocês, né, com base na minha experiência, entendendo a importância do vendedor, é que o vendedor ele é transformador, né? A principal ação do vendedor é transformar. Então ele transforma o meio onde ele está inserido, seja no meio empresarial, seja no meio intraempresarial. Ele pode ser um intraempreendedor, ou ele pode ser um empreendedor, ele pode transformar a sociedade através da solução dele. Então o vendedor ele transforma. E se você entender tudo isso que a gente discutiu, as habilidades, as capacitações e o que a gente vai discutir no futuro também, você com certeza pode ser esse agente transformador. Então, o vendedor, ele transforma. E ele transforma e gera impacto positivo para a economia, para o país. E o vendedor, ele faz parte de todo esse processo. O vendedor é muito importante. Então, eu me despeço aqui, agradecendo a participação e desejando muito sucesso para todos vocês. Ok, muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Gabriel, muito obrigado a vocês que estiveram conosco aqui até o final. Não deixem de se inscrever no canal do YouTube do AFM, que é o Accelerated Forward Method of Sales, que começamos agora, essa é a nossa estreia, mas como podcast nós teremos agora uma série de outras edições, tá? Onde trataremos cada vez mais a fundo esse tema tão importante que é vendas e tudo aquilo que está ao redor para acelerar você e o seu negócio. Muito obrigado!